Por que que a segurança não é levada em conta nos projetos? São dois grandes pontos. E aí são os desafios. Primeiro, a empresa não conhece o que que a segurança faz. Não tem uma cultura de segurança que faça com que o empresário envolva a segurança já desde a concepção. E outra é que o próprio profissional, o engenheiro de segurança do trabalho, não se posiciona para apresentar qual é a sua contribuição para o negócio da empresa, né? Então, desde cedo, eu busco, junto à direção das empresas onde eu atuo, onde eu faço consultoria e aí vai, mostrar para eles o seguinte: olha, nós temos a segurança como algo que deve impactar o seu projeto. Vai impactar. Você quer que impacte mais ou menos? Lembrando que quando eu falo de segurança, eu estou falando não só do seu sistema, mas das pessoas que vão operar e ter interface com esse sistema. Então, o primeiro desafio é fazer com que a administração das empresas entendam o valor segurança. Isso não é balela, é algo que tem que ser contabilizado, né? É essa, quem sabe, a parte mais difícil das questões. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje o meu entrevistado é o engenheiro Irineu Gomes Amorim Júnior, que é engenheiro de segurança do trabalho e engenheiro eletricista. Ele tem várias especializações, atua como professor em cursos de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho no estado do Paraná e também é o coordenador da Câmara Técnica de Engenharia de Segurança do Instituto de Engenharia do Paraná. Nós vamos falar sobre vários temas, mas com destaque para os problemas ligados aos riscos elétricos. Na sequência, conversamos com ele. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá, Irineu, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Olá, Alexandre. É um prazer sempre muito grande estar com você, estar falando juntamente a uma revista de maior referência, maior qualidade técnica do país. Isso para mim me enche de orgulho estar com você. Legal. Bom, Irineu, você é um profissional, engenheiro de segurança, engenheiro eletricista, tem várias formações aí ligadas a essa área, né? Mas eu queria que a gente começasse falando especificamente sobre uma atividade que você, a partir do ano passado, começou a desenvolver, que é ser o coordenador da Câmara Técnica de Engenharia de Segurança do IEP, né? Que é o Instituto de Engenharia do Paraná. Aliás, o IEP vai fazer 100 anos daqui a 2 anos, né? Então tem 98 anos. E, segundo consta, é a terceira entidade de engenharia mais antiga do Brasil e a primeira entidade de engenharia do Paraná. Exatamente. O IEP, essa entidade centenária, sempre foi uma referência na engenharia do Paraná, tá? Então, todo o histórico do IEP é um histórico de contribuição na engenharia paranaense e até brasileira. Então, as grandes obras, os grandes trabalhos com infraestrutura do Estado foram desenvolvidos por profissionais que atuaram e atuam no Instituto de Engenharia do Paraná. E essa Câmara de Engenharia de Segurança, especificamente, ela foi instituída no ano passado por um ato da presidência, percebendo a importância dessa engenharia chamada transversal, né? Porque a engenharia de segurança do trabalho ela atua em todas as engenharias. E com um quadro de associados
grande, o maior do Paraná, cerca de 4.000 a 5.000 associados, faltava a engenharia de segurança permeando todas essas engenharias de base, né? Então foi instituída esta Câmara, onde nós temos então um trabalho de divulgação da profissão do engenheiro de segurança do trabalho, contribuições para a sociedade, no sentido de informar, trazer conhecimento, trazer informações técnicas e falando da profissão exatamente, né? Trazendo o conceito da profissão para os profissionais de engenharia que não conhecem a engenharia de segurança e a sua importância transversal dentro da área técnica, e também mostrar à sociedade a colaboração que é possível dentro da área de engenharia de segurança. Então, essa Câmara completou um ano, agora recentemente, tivemos vários eventos bastante notórios realizados nesse ano do primeiro mandato da gestão, e a ideia é ampliar cada vez mais e se consolidar como uma Câmara das mais importantes dentro do Instituto de Engenharia do Paraná, Alexandre. Legal, Irineu. Então, só para a gente entender, você está, então, estruturando então, o trabalho a partir do ano passado, então, é um trabalho novo, é um trabalho de implementação, e é um trabalho que vai se focar muito na disseminação da informação, na disseminação das boas práticas da engenharia de segurança aí no estado do Paraná. Exato, exato. O IEP também tem uma visão de trazer junto as instituições que são específicas da área de engenharia de segurança, né? Como outras instituições de engenharia. Então, a Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais, a Associação Paranaense dos Engenheiros de Segurança, né? A Associação dos Engenheiros de Segurança de Londrina. Então, trazer as associações também para baixo desse grande guarda-chuva, que é o Instituto de Engenharia, que tem sua força e bastante reconhecida pela sociedade, para que a gente possa fomentar a profissão de engenharia de segurança. É um processo de estruturação, né? Nós trouxemos alguns eventos importantes aqui, trouxemos, para você ter uma ideia, o Encontro Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho foi realizado no IEP, nós trouxemos 2 eventos de NR12 bastante importantes, com públicos muito bons, né? Tivemos recentemente também o Encontro Paranaense de Higiene Ocupacional, a BHO, a Seção Paraná esteve ali conosco, então nós estamos trazendo dentro da Casa da Engenharia do Paraná, as associações para que a gente possa fortalecer cada vez mais a classe. Que legal, que legal. Bom, Elineu, você por formação, você é um engenheiro eletricista, né? E além de engenheiro de segurança, e você se especializou, uma das suas áreas de atuação muito fortes é a NR10, né? Eu queria que a gente está trabalhando numa avaliação. A NR10 está sempre sendo reavaliada, né? Até porque é um tema, a eletricidade é um tema muito importante e tecnicamente a evolução ocorre de uma maneira muito rápida, né? Então eu queria que você, se pudesse fazer uma avaliação, como é que você vê hoje a norma, se ela está precisando ser adaptada em algum ponto, porque você está lá na ponta da aplicação da norma, né? Está na empresa, isso às vezes faz muita diferença, porque o legislador, né? O profissional que atua na elaboração, muitas vezes pensa, mas na hora do dia a dia lá, quando acontecem os problemas, as execuções, o impacto é um pouco diferente do que foi imaginado. Exato. Alexandre, na engenharia de segurança temos diversas frentes, né? Como você sabe, nós temos áreas de conhecimento, a higiene ocupacional, a segurança de máquinas, a ergonomia, nós temos vários caminhos possíveis dentro da engenharia de segurança. E eu, como formação em elétrica, né, tanto um curso técnico quanto com graduação, percebi a necessidade de ter uma especialidade dentro de uma especialidade. Então, a NR10 ela está comigo desde o tempo da faculdade, passando pela pós-graduação, e quando eu iniciei no mercado de trabalho, recentemente, eu participei do processo também de construção da nova NR10. No ano 2002, 2003, quando estava sistematizando as ideias para a revisão do texto, em 2004, houve uma grande mudança, né? Então, a minha vida profissional existe até 2004, com o texto antigo da NR10, e do 2004 para frente, com a nova NR10, que ela perdura e esse ano completa 20 anos dessa revisão, né? É a revisão que marcou a história da segurança em eletricidade no país. E quando ela entrou em vigor, Alexandre, ela trouxe muitos avanços. Ela trouxe gestão, ela trouxe responsabilidades,
E eu tive, assim, o prazer de falar com muitas pessoas do grupo tripartite no momento da confecção dessa norma e entender o conceito subliminar, aquilo que está por trás do texto. Qual que era o objetivo daquilo, né? E a norma se mostrou uma norma, assim, muito ligada aos conceitos internacionais. Foi um salto de qualidade. Ela teve um cronograma de adequação, ela mudou paradigmas, ela trouxe muitos avanços. E o que que acontece ao longo do tempo? Naturalmente, as normas elas perdem um pouco a importância porque as pessoas não colocam luz sobre aquilo, né? Então, 2004, que foi publicada a norma, no finalzinho de 2004, até 2006, 2007, 2008, a norma NR10 ela esteve num destaque muito grande nas organizações. Não que hoje não esteja, mas ela é uma norma secundária ou terciária. Porque nesse interim, de lá para cá, surgiram algumas normas que trouxeram um upgrade na visão também da fiscalização, na visão técnica das organizações. Por exemplo, a NR35, né, trabalho em altura, espaço confinado, a NR20 com suas revisões, mas principalmente a NR12. A NR12 trouxe uma mudança de paradigma muito grande na área de segurança do trabalho. Né? A publicação lá em 2010 da NR12, ela trouxe um outro mundo que desacortinou para que as empresas agora tivessem outra preocupação. E cada vez tem uma preocupação, né? Não se somam preocupações muitas vezes na indústria. Você atende a preocupação daquele momento. E naturalmente a NR10 ela foi perdendo a sua importância para muitas empresas, muitas organizações, e acabou tendo assim uma defasagem técnica também. Porque a tecnologia, como você falou, ela entrou muito fortemente, né? Novos sistemas, novas formas de fazer controles, por exemplo, de energia perigosa, né? Uma questão que não evoluiu ainda e deve estar contemplada na revisão agora, que deve acontecer no meio do ano, na comissão tripartite, é a questão do arco elétrico. Foi construída uma norma, lá em 2004, onde se falava do choque elétrico, principalmente. E a gente sabe, da técnica, que 80% dos acidentes com eletricidade são relacionados a arco elétrico. Então, agora é a grande possibilidade que nós temos de fazer uma revisão e um salto tecnológico, né? Então, é necessária a revisão, já era prevista aí na época da pandemia, né? Por causa da pandemia, e claro, como toda norma tem os seus impactos, as suas dificuldades, até porque é governo, é sociedade, é empresariado, é funcionário, né? Os representantes dos funcionários, tudo isso tem uma trava que não faz com que as coisas avancem rapidamente, né? O consenso é muito complicado, né? E nós estamos com uma agenda regulatória para esse ano. E dentro dessa expectativa, a gente espera que um novo contexto apareça, o upgrade seja de fato realizado, e a partir de 2025, que deve ser publicada a revisão, a gente tem um salto de qualidade, um salto técnico, e que as empresas voltem a ter uma luz bastante focada em cima disso. Essa é a nossa expectativa. Já estamos trabalhando com algumas propostas de revisões, muitos itens que a gente espera que entre vão ser colocados à mesa de discussão, para que tenha um avanço realmente, e se der tudo certo, nós teremos isso acontecendo na metade do ano agora, para 2025 entrarmos com a nova revisão, Alexandre. O que pudesse destacar aí um ponto importante nesses itens, alguma coisa que você acha relevante para se modificar? O que eu já venho comentando aí para as empresas, nas consultorias, em aula também, né? O limite de aproximação segura é um avanço, né? Nós temos normas internacionais que falam do limite de aproximação segura, e o limite de aproximação segura é aquilo que você vai ter que cumprir para não ter efeitos do arco elétrico, né? Então, os efeitos do arco elétrico, eles não são atendidos hoje pela zona de risco e zona controlada da NR10. Isso é para choque elétrico. Nós temos uma área maior em torno do ponto energizado, Só para a gente, que é realmente o controle, né, para a pessoa do que não arco está tão elétrico. familiarizada com o problema do arco elétrico, nós estamos falando de redes de alta tensão ou tem baixa tensão também? Não necessariamente, Alexandre. Alta e baixa tensão é um efeito causado, né, por uma falha de equipamento, por uma manobra equivocada, né, por algum problema de conexão, de manutenção de equipamentos, e que nos painéis elétricos, basicamente, nós temos esse efeito muito provável de acontecer quando tem algum problema. E isso provoca, entre outros efeitos, queimaduras muito graves, que faz com que as pessoas tenham acidentes gravíssimos, até fatais,
com a presença desse efeito da eletricidade chamado arco elétrico, que é a condução de corrente e energia através do ar, basicamente, né? Esse é o ponto central da revisão, né? Um dos pontos que também a gente espera é que seja bem mais clara a definição, por exemplo, do que é um grave e iminente risco no trabalho com eletricidade, né? O que é de fato? Porque, veja, é uma norma que, infelizmente, não é para todo engenheiro de segurança. Precisa ter uma base elétrica para poder tomar decisões com a NR10. Os efeitos da eletricidade são invisíveis, os efeitos eles são complexos, eles são mistos, na verdade, não existe nada puro, né? Então, quando você tem efeitos que são invisíveis, que as pessoas não têm um fundamento técnico, é muito difícil fazer o controle. Então, a gente espera que, para o profissional engenheiro de segurança, ele receba um pouco mais facilmente o conceito do que é um grave e iminente risco com eletricidade. Já chega que nós temos uma dificuldade, quando falamos da NR16, periculosidade por energia elétrica, saber o que é um risco acentuado, né? O risco acentuado, muitas vezes, ele acaba se confundindo com o risco grave e iminente, mas não é a mesma coisa. Então, quem define o risco acentuado é o engenheiro de segurança. Se ele não tiver um bom conhecimento do que é grave e iminente, ele não consegue tomar uma decisão até para paralisar uma atividade, né? Fica muito subjetivo. Então, são esses pontos que a gente espera na discussão, e aí os sistemas de controle vão, obviamente, ser puxados por isso. Então, como especificar uma vestimenta, né? Hoje nós não temos, basicamente, no país, algo que nos referencie para cálculo de qual é a vestimenta que eu vou utilizar, a definição da vestimenta. O cálculo de energia incidente que está sobre o funcionário trabalhando com eletricidade. Isso nós não temos claramente no Brasil, e como são normas internacionais, poucas pessoas conhecem e praticam. Então, quando eu vejo em consultorias aí pouquíssimas empresas calculando energia incidente ou tendo o cálculo do limite de aproximação seguro, são exceções que nós temos, exceções assim muito restritas em empresas que têm um vínculo com normas internacionais. O resto, a maioria absoluta não tem conhecimento e trabalha em segurança de eletricidade apenas como choque elétrico. O setor, o risco elétrico e a atividade de quem trabalha com eletricidade, ela até pela agressividade, né, do problema, das consequências, A né? gravidade das consequências, né? Exatamente. E porque também a gente teve por muito tempo um setor elétrico estatal e que investiu muito em segurança, vamos reconhecer, apesar dos avanços que a privatização acaba aprovando, né? Nesse setor parece que teve uma perda, tá? Mas Exato. apesar de toda essa evolução, né, toda essa questão, e bem mais do que outras áreas, né, ainda me incomoda um pouco a preocupação elevada que alguns setores têm com os famosos adicionais, as periculosidades e tal, e menos com a proteção ao trabalho. Então, as pessoas lutam muito, né, para receber um adicional de periculosidade, uma aposentadoria especial por exposição a um agente, né, periculoso, né, que é a eletricidade muito caracterizada, né, e me parece que menos energia, né, eu estou falando um sentimento, né, eu não estou falando de engenheiro de segurança, técnico de segurança que está no dia a dia lá, mas eu estou falando dos entornos, né, a parte administrativa, a parte sindical, tanto patronal como de trabalhadores, que acabam se envolvendo nessas discussões, acaba se discutindo muito, se tem adicional para esse setor, e isso me incomoda um pouco, porque a luta devia ser para eliminar a condição de risco, né, neutralizar o máximo possível. Não sei se eu estou viajando demais aí. Eu sei que a segurança nessa área é mais forte do que na maior parte dos setores, né? Mas mesmo assim, pelo risco, acho que talvez a gente pudesse focar mais ainda na questão técnica e menos na questão pecuniária e de comprar a saúde do trabalhador. Exato. Eu acho que você não está viajando nesse assunto, pelo contrário, está bastante ligado ao que eu também penso. A área elétrica, ela requer mais cuidados, um trabalhador especializado, ela precisa de controles maiores,
ela precisa basicamente que seja entendida em cima dos seus fenômenos. Então, quando eu falo de eletricidade, obviamente eu tenho um sistema de controle bem diferenciado, porque, como eu falei, a eletricidade a gente não enxerga, a gente não vê, não tem cheiro, não tem cor, né? Mas o efeito é gravíssimo quando de alguma falha. Eu sempre falo, né? A eletricidade não é para qualquer um trabalhar numa indústria. São pessoas com treinamento, com capacitação. Agora, existe, obviamente, uma visão pecuniária da questão, né? Que às vezes é mal entendida. Quando o anexo 4 da NR16 entrou em vigor, há mais ou menos 10 anos, o que que nós tínhamos lá? Nós saímos do setor elétrico brasileiro, a periculosidade, e passamos para dentro das indústrias, passamos para o sistema elétrico de consumo. E aí usou-se muitas referências do sistema elétrico de potência para o sistema elétrico de consumo, trazendo a periculosidade de fato para as empresas, para o trabalhador eletricista da empresa. Agora, como a gente sabe que em muitas vezes a cultura de segurança, e principalmente a cultura de segurança elétrica, é muito fraca no país, nós temos muitas brechas para acidente. A Abracopel, que é uma instituição que faz o compilado das estatísticas do setor elétrico e também dos acidentes em eletricidade no país, ela traz para nós dados assim assustadores da segurança em eletricidade. Porque realmente ela precisa de muitos controles e na prática muitas vezes nós não temos esses controles, né? Nós temos controles fracos que não têm exatamente a função de proteger o trabalhador às vezes. Pode cuidar do circuito, pode cuidar da instalação, mas não necessariamente do trabalhador. Então, quando você aprofunda uma análise de risco, por exemplo, numa atividade com elétrica, você percebe uma série de falhas. E aí o trabalhador já sabe, naturalmente, que ele está numa condição de risco e ele precisa receber, né, uma compensação por isso, né? É um problema cultural? Claro que é, porque a gente troca a nossa vida por dinheiro. Isso é uma jabuticaba brasileira, né? E as empresas, muitas vezes, quando buscam fazer o pagamento do adicional de periculosidade, elas deixam de fazer as ações de controle, né? Ela entende que ela Isso já me fez a preocupa. parte legal. Ela fez a parte legal. E assim, para uma fiscalização no primeiro momento, ela está pagando o adicional de periculosidade. Ela reconhece o risco acentuado, ela paga o adicional e praticamente lava as suas mãos, né? Tem empresa, inclusive, que paga o adicional sem ter a necessidade, inclusive, mas como uma blindagem jurídica ou legal, mostrando, olha, eu tenho preocupação com o trabalhador. Mas, como você falou, e no nosso entendimento é a mesma coisa, a preocupação com o trabalhador é técnica. Eu não posso oferecer situações que levam a ocorrências graves ou fatais, né? E para isso, os controles, as medidas de prevenção que a NR1 cita, é ali que eu tenho que trabalhar, efetivamente. Eu tenho que monitorar isso, eu tenho que ter eficiência nas medidas de prevenção. Eu preciso, basicamente, estar controlando o que eu tenho implementado para verificar qual é o nível, qual que é o risco excessivo que eu tenho, né? Qual que é o risco residual após as medidas de controle. E aí sim, pensar o seguinte, olha, eu tenho uma condição aqui que é um grave iminente risco. Eu faço essa atividade ou não faço? Né? Mas pensando exatamente na vida das pessoas, não apenas na compensação financeira, que vira, na verdade, às vezes, em algumas empresas, até um benefício, né? Eu já vi anúncios de empresa falando assim: você vai receber vale transporte, vale alimentação, e você também tem o benefício da periculosidade. Isso está completamente ao inverso do que nós temos como base da engenharia de segurança do trabalho, a segurança do trabalho no país, né? Que é a proteção das pessoas, o controle de riscos que as pessoas estão expostas. E nisso nós temos ainda muito potencial e as pessoas precisam perceber que elas estão trabalhando com um risco controlado. A eletricidade é perigosa, o risco precisa estar controlado. Essa é a sacada, controlar. E qual é o nível que eu aceito? A empresa vai definir. É isso que nós precisamos fazer. Mas existe a possibilidade da eletricidade, tecnicamente hoje, a gente ter mais controles do que a gente tem hoje? A gente consegue fazer isso? A gente olha para as ruas do Brasil, né? Tirando algumas cidades onde as redes elétricas não estão à mostra, né? É assustador ver aquela. Se a gente parar para olhar e olhar com mais cautela, né? Aquele emaranhado de fios que hoje, inclusive com redes de internet, muito próximas das redes elétricas, né? Inclusive expondo os trabalhadores
dessas empresas, né, que às vezes são pequenas companhias que fazem uma manutenção, o cara sobe numa escada lá e não tem nem a informação de que está a 1 metro né, às vezes não é nem 1 metro que está a rede, né, ele bota É, mais, e daí o cara tem que botar, porque assim, daí o pessoal rouba os cabos, então ele tem que botar mais perto possível da rede elétrica é. para não ficar, alguém roubar ou até interferir na rua e tal. Então, que tipo de solução técnica, né? A eletricidade ainda depende muito da questão física, né? Não existe uma solução, entra na internet e faz aqui e tal. A gente, a gente precisa da eletricidade, né? De uma maneira muito física mesmo, né? No sentido do cabo Física, física, tradicional, isso. físico, né? Tem que passar dois ou Exato. três cabos passando com energia negativo, né? Positivo, É. negativo e neutro e isso parece que não, tecnicamente não se resolve ou tem essa proteção você já consegue ver algumas soluções a nível internacional ou pesquisas ou tal para evitar esse risco? Você veja, Alexandre, nós no país, nós temos, falando só especificamente da rede de distribuição, nós temos a rede aérea. A rede aérea, ela foi abolida em países desenvolvidos há muitos anos, né? Então, veja, nós começamos com uma questão do projeto, né? O custo de linhas subterrâneas, linhas enterradas, é muito mais alto. Só que isso é uma questão que a gente precisa conciliar no futuro, porque é inevitável, né? As grandes cidades, as cidades inteligentes, elas não podem mais conviver, por exemplo, com postes com compartilhamento de cabo para lá e para cá, né? Obviamente, falta uma harmonização, por exemplo, em empresas de telecomunicação, empresas de dados, com a empresa de eletricidade, né? E não há uma regulamentação que faça essa harmonização do entendimento técnico. Por isso que nós temos muitos acidentes. Então, a própria existência da rede aérea hoje, para nós, ele já é um fator de risco, porque nós temos o compartilhamento, né? Nós temos problemas de qualidade da rede aérea, nós temos problemas de manutenção das redes aéreas, nós temos problemas de distribuição nas cidades, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nós temos problema. Ou seja, se a gente não olhar para o futuro buscando que essas redes fiquem isoladas, com tecnologias de controle, de monitoramento em tempo real, de algo tecnologicamente mais seguro, a gente vai continuar tendo problema, né? Então, é óbvio que nós precisamos da eletricidade até então. A eletricidade não é por Wi-Fi. Eu não consigo conectar a eletricidade, né? Eu tenho que ligar o fio, né? Enquanto a gente tiver o fio, o potencial problema está lá. Só que, se a gente automatizar isso, se a gente colocar a tecnologia para trabalhar mais fortemente, e isso fosse integrado com outras empresas que compartilham, por exemplo, instalações elétricas, nós teríamos aí um avanço muito grande. Então, se você perceber aí nas estatísticas de acidentes, o pessoal que faz o compartilhamento da rede aérea para telefonia, para dados e para outras questões, às vezes espúrias, não há nenhum alinhamento. E as pessoas morrem, efetivamente morrem. Elas têm sequelas muito grandes quando não morrem. Porque há uma falta de governança em cima disso também, na minha visão bem clara, que faça essa integração e faça essa disciplina dentro desse processo. Então, há como avançar, vai precisar de investimento e é algo que tem que se caminhar para lá. Quando eu vejo companhias de eletricidade falando da modernidade de suas linhas aéreas, eu me arrepio. Isso era bom lá no passado, quando eu estudei, até era bom. Agora, olha para frente, como é que vai ser isso, né? Imagine por várias questões climáticas, trazendo a questão aí ambiental, né? Todos os riscos que uma rede aérea pode trazer, isso aí futuramente não tem mais espaço. Eu não sei se as empresas estão olhando nesse sentido, né? O custo é muito alto. Aqui no Rio Grande do Sul teve a privatização da companhia, né? E uma das coisas que eu notei foi uma grande modernização nas redes que trocaram postes de madeira por postes de alvenaria, né? De Pô, cimento, aham, é o cimento. que era uma coisa absurda, né? Porque
Com o tempo apodreci, então tinha que trocar. Mas assim, evolução. Mas olha o estágio que a gente É, está falando aí, é muito diferente exato. do que você está falando, né? É, E é um é muito país triste continental isso, também, né? né? É muito triste isso. É muito triste, porque isso é como a gente está falando na situação, por exemplo, do Rio Grande do Sul, inclusive, nessa tragédia, né? Precisa de engenharia, precisa de tecnologia, precisa de manutenção, precisa olhar para aquilo que também não dá voto, precisa olhar para aquilo que é infraestrutura básica. Se a gente quer algo diferente, a gente tem que fazer diferente. Olhar aquilo que está escondido muitas vezes. E esse é um ponto da segurança do trabalho em elétrica, Alexandre, que é bem complexo. Tudo que a gente não vê, a gente acha que está tudo certo, né? A fiação elétrica está dentro do forro, né? Quem sabe como está lá dentro? Será que estamos com aquecimento dos cabos? Será que estamos com conexões bem feitas? Será que estamos cumprindo norma em relação à cor da própria do cabeamento, a cor dos fios, né? Tudo isso faz parte de norma. Só que quando você não vê, não fiscaliza e não faz manutenção, o que que você espera? Que dê tudo certo? Hoje pode dar certo, amanhã pode dar uma tragédia, né? Eu pensando melhor, eu acho que é melhor deixar aparecendo tudo. Sinceramente, é O que é melhor, visto é lembrado, é né? melhor nós deixar esse negócio aparecendo, porque daí a gente vê o cabo caindo, o E poste aí tem que caindo, porque arrumar. realmente agora você falou uma coisa, Isso aí. ah, meu Deus do céu, mas tudo bem, a gente vai chegar Que lá um medo, dia. né? Que Um dia a gente medo, que vai medo. ter Eu, sistema, uma infraestrutura que a gente possa confiar realmente é muito importante isso. Bom, Irineu, isso aí. eu queria aproveitar que a gente está falando de projeto e de ações, né, na parte elétrica, mas ampliar um pouquinho mais a questão da importância da participação da segurança de trabalho no desenvolvimento de projetos. Você, eu sei que tem um MBA, né, justamente em gerenciamento de projetos, né, que foi, acho que uma complementação da sua, do seu aprendizado nessa área. Eu acho que, e a gente sabe que, na regra geral, as empresas, quando fazem os seus projetos, chamam o cara do financeiro, chamam o engenheiro de produção e tal, chama mais o pessoal, né, da companhia que está contratando e a segurança do trabalho, ela muitas vezes ela é esquecida, a grande maioria das vezes ela é esquecida, né? E daí se traz lá um grande projeto, às vezes contrata compra uma nova máquina, uma nova linha de produção e tal, e daí, ó, segurança, ó, tá aqui o novo sistema, você pode dar uma olhadinha aí. Aí a segurança tem que fazer adaptações, fazer, né? Às vezes não precisa, mas na grande maioria das vezes, criar, fornecer EPI, fornecer soluções, né? Criar um EPC, fazer uma mudança, e acaba encarecendo o projeto, né? Então, muitas empresas, por desconhecimento e às vezes até por falta de um poder maior, né, da segurança dentro da estrutura, né, uma participação maior, não um poder, mas uma participação maior da segurança como da estrutura, acabam esquecendo esse componente, né? O cara, quando faz o projeto, ele pensa na produtividade, na melhoria do ambiente de trabalho, vai ser mais agradável e tal, nós vamos ter agora menos problema naquele ponto e tal, mas não se investiga, às vezes, a profundidade o que aquilo pode acarretar para a empresa como um todo, no sentido de qualidade de ambiente de trabalho para os trabalhadores. Qual é a sua avaliação sobre isso? sabe, Alexandre, na própria graduação e na pós-graduação em engenharia de segurança, eu nunca me esqueço de uma frase: segurança começa no projeto. E eu coloquei isso na cabeça, e obviamente uma pessoa assim, eu tenho um viés técnico bastante aguçado, eu gosto muito da parte técnica, da segurança, a engenharia de segurança, basicamente, né? E eu saí para o mercado de trabalho e comecei a ver que a segurança nunca começava no projeto. Nunca começava no projeto. E aí vem o primeiro momento a frustração, mas por que que não nasceu seguro? Por que que essa segurança já não é intrínseca de projeto? E aí a gente fica muito desanimado, né? Claro que vem aquela, aquele desespero, aquela situação que, puxa vida, eu vou ter que arrumar.
E é assim, né? Tudo que a gente tem que fazer correção é muito mais caro. Estudos aí provam, né, que a prevenção ela é muito mais barata que a correção. Só que tem um ponto que você citou que é bem interessante, né? Por que que a segurança não é levada em conta nos projetos? São dois grandes pontos. E aí são os desafios. Primeiro, a empresa não conhece o que que a segurança faz. Não tem uma cultura de segurança que faça com que o empresário envolva a segurança já desde a concepção. E outra é que o próprio profissional, o engenheiro de segurança do trabalho, não se posiciona para apresentar qual é a sua contribuição para o negócio da empresa, né? Então, desde cedo, eu busco, junto à direção das empresas onde eu atuo, onde eu faço consultoria e aí vai, mostrar para eles o seguinte: olha, nós temos a segurança como algo que deve impactar o seu projeto. Vai impactar. Você quer que impacte mais ou menos? Lembrando que quando eu falo de segurança, eu estou falando não só do seu sistema, mas das pessoas que vão operar e ter interface com esse sistema. Então, o primeiro desafio é fazer com que a administração das empresas entendam o valor segurança. Isso não é balela, é algo que tem que ser contabilizado, né? É essa, quem sabe, a parte mais difícil das questões. Porque o outro lado da justificativa, que é do profissional de segurança, se colocar à disposição da empresa para que ele apresente o impacto no negócio, para que ele apresente o impacto futuro que um não projeto adequado pode causar e que o custo da adequação posterior vai ser altíssimo, aí que está faltando uma atuação maior. Eu vejo que isso está melhorando, porque os profissionais que estão no mercado, e veja, os jovens profissionais, eu leciono na pós-graduação em engenharia de segurança em vários locais, tive milhares de alunos aí na engenharia de segurança, eu sempre falo o seguinte: se você não tem um posicionamento que a segurança é aquilo que você trabalha, aquilo que você está predisposto a fazer, não tiver uma importância na empresa, vai ser só um cumprimento do quadro 2 da NR4. Você vai ser apenas uma pessoa para cumprir o SESBIT. Agora, a postura individual para apresentar a direção da empresa, apresentar o que que você contribui e mostrar o cenário futuro do impacto que isso causa, puxa vida, você não vai fazer teu papel adequadamente, você vai ser mais um cumpridor de NR, dentro do possível, né? Então, eu sempre falo, né? Ou você se posiciona, ou você vira uma pessoa secundária. O protagonismo da segurança aparece. A NR10, por exemplo, ela cita que a segurança em eletricidade nasce no projeto. Eu verifico centenas de projetos em consultorias que não têm segurança, que nasceu ali. E o que que eu faço? Eu faço uma proposta para a empresa para adequação. A empresa diz no primeiro momento: impossível, caríssimo. Eu falei: ó, você podia ter economizado 90% se tivesse feito no projeto. Só que agora já foi. Agora o custo é muito mais alto. Então, quem sabe para a próxima você olha diferente. Mas então é um posicionamento do profissional, sabe, Alexandre? Muito claro. Se colocar. Se colocar, mas para isso precisa de conhecimento técnico, precisa ter uma visão do negócio da empresa, estar muito próximo da operação da organização, entendendo onde que pega, até para que possa colocar tecnologias. E lá na ponta, o trabalhador está esperando uma ação nossa, né? Eu falo para as empresas: você, empresa, é um meu cliente. O trabalhador é meu cliente também. Eu tenho que harmonizar isso. Onde que eu harmonizo? Principalmente no projeto, que é muito mais simples, é muito mais estruturado do que fazer remendo. Enquanto tiver remendo, nós vamos ter gastos. E aí o gasto vai ser olhado pelas empresas como caro, alto, desnecessário. E aí não se faz. E a gente continua esse círculo vicioso dos acidentes acontecendo e nós tentando correr atrás para poder fazer pequenas adequações, as menores possíveis, as mais baratas, para poder continuar o negócio. Ou seja, se não mudar esse status quo, essa cultura, tanto pelo lado do profissional, quanto pelo lado dos empresários que têm que contabilizar isso no seu negócio, a gente não avança. Continua nesse círculo vicioso e o país, o quarto do mundo em acidentes de trabalho ainda, né? Infelizmente. Projeto é tudo na segurança do trabalho. Perfeito. Irineu, você falou uma coisa aí, eu fiquei pensando exatamente na linha tênue que existe na relação entre
o engenheiro, o técnico, né, o profissional de segurança de uma maneira geral e a empresa, né? É uma relação de funcionário, apesar de ele ser obrigado a ter um profissional em algumas empresas, né? Ele não é Exato. obrigado a ter aquele profissional, ou seja, não é uma estabilidade, né? Tem pessoas que acham que é estabilidade, mas não tem nada a ver com É, estabilidade. Mas, assim, existe essa necessidade de ter um profissional. Ou uma consultoria. Você falou aí que exato, você atua como exato. consultoria. Eu chego lá e digo algumas coisas que muitas vezes o dono da empresa não gosta muito. Você falou aí, ó, tem que gastar tanto aqui. Não, mas é um absurdo isso aí e tal. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que nós tínhamos que melhorar. A nossa capacidade de envolver, sensibilizar, né, Uhum. a empresa de uma maneira correta, né, mas que fosse percebido pela empresa. Eu entendo que a empresa que não perceber muitas vezes um problema que vai gerar, ou um acidente, um adoecimento, ou até uma questão financeira, até de indenizações, ou de pagamentos de adicionais, muitas vezes falta a forma de chegar. E eu acho que isso, os nossos profissionais, especialmente engenheiros e técnicos, né, que são mais não são de uma área de humanas, são de uma área de exatas, né? São mais técnicos, né? Exatamente, eles têm assim, ó, o raciocínio mais lógico e tal. Lógico. Embora o empresário também seja parecido, mas o empresário ele leva mais em consideração aquele bolso lá que tem o dinheirinho que ele vai ter que tirar para pagar, né? E muitas vezes a gente se esquece disso. Então a questão financeira me parece que é um pouco do calcanhar aí nessa questão para convencimento. E me parece que falta ao nosso profissional saber mais de dinheiro, né? Saber mais dessa questão financeira, de entender mais o que aquela decisão, né? Depois do projeto lá, mas vamos lá, na próxima vez eu entro dentro, antes do né, na parte de projeto. Mas assim, aquilo vai representar. E às vezes o profissional ele tá tão assim, isso eu já nem vou fazer porque eu acho que eles não vão aprovar. Eu nem vou propor porque já propus 2 meses atrás tinha aquele negócio. Então ele já vai com 10 pés Nath atrás. morto. Exatamente. E ele não vai com toda, digamos, olha, eu vou arrumar meios de convencer a empresa a fazer isso. E eu acho que isso falta. Então, tanto na parte da comunicação, como é que eu falo, eu falei linha tênue, porque assim, eu tenho que dizer para o Isso, cara, mas isso. não posso brigar com o meu chefe, né, o meu dono da Claro. empresa, o meu gerente, Senão eu tô fora do senão jogo. eu estou fora do jogo. Então não pode ser uma briga. Vocês vão ver só o que vai acontecer, que se vocês não fizerem, tá, ok. Contigo eu sei o que vai acontecer, vai embora na semana que vem, já tá, não precisa nem vir. Então, assim, esse me Exato. parece um papel importante, mas o profissional está fragilizado. Então, primeiro, dicas para como se fortalecer e como se preparar. Alexandre, eu tenho uma atuação como professor há muito tempo. E eu sou um formador de profissionais, então eu tenho uma obrigação de formar um profissional para o mercado, para que ele seja um engenheiro de segurança, mas que ele tenha competências também ligadas a essa segurança do trabalho, que não sejam somente técnicas. Então, o grande trabalho que as instituições de ensino têm que fazer no primeiro momento é trazer outras competências para o profissional engenheiro de segurança. Por quê? Porque na prática, isso a gente tem discutido na Câmara Técnica, ele vai ser um técnico, obviamente, na maioria das empresas. Só que em boa parte das empresas, esse profissional, ele é a ponta da segurança do trabalho para a direção. Ele estando em cargo de gestão ou não, ele vai ter que apresentar justificativas de investimento, análise de cenários. Então, a parte financeira e econômica, eu não vejo descolamento nenhum da área de engenharia de segurança. Mas isso é uma postura muito do profissional. Eu vou dar um exemplo próprio, né, para poder ilustrar isso, né? Eu tive que buscar aí várias pós-graduações e uma carrada de cursos complementares para poder ser um gestor integral da área da segurança. Porque, por exemplo, eu não aprendi a questão financeira na engenharia de segurança. Eu tive que buscar aprender.
Então, hoje eu consigo fazer orçamento, eu consigo fazer análise de investimento, análise de retorno. Eu não vejo isso acontecer na maioria das empresas, pelo engenheiro de segurança. Como que ele vai justificar algo dizendo que está na NR? Porque, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender quando a gente se baseia apenas em legislação. Eu falo muito, né? O Biso, um dos meus mentores aí na NR10, ele fala sempre assim, ó. Se a gente parar na legislação, a gente não olha o espírito do negócio. Por exemplo, qual é o objetivo? Eu vou voltar na tua resposta fazendo esse contexto. Qual o Claro. objetivo da NR10? Que eu não tenha acidente com eletricidade. Para não ter acidente com eletricidade, eu tenho uma série de ações que têm que ser feitas. Técnicas, operacionais, administrativas. Perfeito. Agora, por trás disso tudo, eu tenho que mostrar para a empresa que não é o atendimento da norma em si, que eu tenho que fazer um avanço caso eu queira fazer a segurança de verdade. Se a empresa está engajada em fazer de verdade a segurança, eu preciso justificar financeiramente o retorno do investimento, eu preciso mostrar a viabilidade econômica financeira, eu preciso ter uma comunicação adequada para que aquilo pareça bastante coerente, eu tenho que saber provar de onde vem aquilo, eu tenho que fazer, muitas vezes, a negociação para recuar em algum momento, para poder ganhar lá na frente, mas ter um horizonte, eu tenho que saber fazer planejamento. Ou seja, a segurança do trabalho não é andar na área, apenas olhar a EPI, fazer a CIPAT, controlar a CIPA. Não. Eu tenho que transformar tudo isso em números. Eu tenho que fazer isso de maneira estruturada, um planejamento, como qualquer área de engenharia. E saber que o profissional engenheiro de segurança tem uma responsabilidade muito grande. Porque num país onde ainda não há uma cultura enraizada, não há uma cultura madura de segurança, eu tenho que justificar pelo dinheiro, além da lei, e mostrar também o quanto se deixa de gastar, que é o custo da não segurança. Como a gente aprendeu lá na qualidade, né? O custo da não qualidade. Qual é o custo da não segurança? Quando você apresenta isso para um líder tem uma visão holística, tem que ter uma visão estratégica do negócio. Ele vai capitalizar esse custo da não segurança. Se ele for assumir o risco, é uma questão da organização. Se ele consegue fazer um controle maior desse custo de não segurança, puxa vida, nós já estamos avançando. Mas para isso, eu preciso trazer a informação, eu preciso justificar adequadamente. Eu tenho que construir um ambiente, Alexandre, em que o empresário entenda que, de fato, isso faz parte. E que o trabalhador lá na ponta, aí falando um pouquinho da questão mais romântica do processo, lá na ponta, um trabalhador com uma boa condição, um ambiente de trabalho seguro, bem motivado, né? Um ambiente organizado, limpo, um ambiente motivador, vai trazer um melhor resultado para ele. É um processo de construção dessa maturidade que começa, na minha visão, no profissional engenheiro de segurança. E é isso que é o meu grande desafio quando eu faço coach, faço mentoria, faço o meu papel como professor. Olhar o outro lado da questão, as soft skills que fazem com que o meu trabalho vá para frente. Porque senão, Alexandre, é uma desilusão só. A gente dá murro em ponta de faca e os profissionais desistem da segurança e fazem de qualquer jeito. Nem vou apresentar porque, como você falou, não vai ser aprovado. E aí, morreu. Vamos fazer meu trabalho que eu vou trocar pelo meu salário e está fechado. Infelizmente. Infelizmente, esse é um horizonte, é um cenário, aliás, bem comum na maior parte das empresas. E quantos talentos a gente está desperdiçando aí, né? Pessoas. Perde. É. E poderíamos estar melhorando, inclusive, eu costumo dizer que ele está numa empresa que não valoriza ele, vai em busca de uma empresa que valorize ele, mas ele tem que fazer Exato. mais, né? A parte Tenta dele. fazer ali, aproveita que tem um espaço ali para mostrar, de repente ele até aprende a negociar, aprende a pesquisar, a planejar ali, aproveita aquele espaço e tenta lutar e percebe que não é por ali, mas vai buscar, como você fez, vai buscar qualificação, vai buscar novos conhecimentos, novas habilidades, né? Habilidades, né? E vai se preparar para um desafio. E ele vai ser um profissional muito mais valorizado, vai ter um salário melhor, Exato. vai ser disputado, né? Pô, esse cara é um diferenciado e tal. E essa é a diferença, essa é fazer a diferença, né? Eu vou dizer, Alexandre, que na verdade ele vai ser um profissional feliz,
com né? certeza. Que o profissional de segurança do trabalho, quando eles chegam para mim e falam assim, eu sou angustiado, a minha empresa não faz o que eu peço, não dá bola para segurança, aqui ninguém se preocupa. Eu sempre faço o locus interno. Qual é o teu papel nesse processo? Como você apresenta isso? Como você registra? Qual a tua forma de abordagem do tema frente às pessoas que decidem na organização? Eu digo assim, se você mudar isso, você vai ser feliz. Você vai fazer teu papel, você vai fazer com que a empresa cumpra o papel dela e os trabalhadores na ponta vão sair ganhando com isso. E nós vamos ter uma sociedade que vai crescer, Claro, claro, uma claro. sociedade que vai se diferenciar, obviamente, né? Mas tem que mudar o paradigma. Perfeito. Bom, foi muito bom conversar com você. Um papo bem estimulante aí. Acho que espero que alguns profissionais tenham se sensibilizado aí para, inclusive, ver alguns caminhos, porque esse é uma angústia diária que eu vejo Diário. muito isso, né, em contato com as pessoas. A empresa não valoriza, a empresa não sei o quê, a empresa, sabe? Tudo bem, eu entendo. Só que a empresa é um monte de paredes, né? Tem Exato. pessoas ali, tem pessoas que quem decide dentro da empresa, inclusive decide hoje, amanhã pode não estar mais decidindo, tem mudanças e tal. Então é um Exato. ser vivo que precisa ser provocado, precisa ser motivado, precisa ser informado, né? E eu acho que a questão de segurança passa pelo profissional de segurança. Qualquer que seja, médico, engenheiro, enfermeiro, higienista, Exato. ergonomista, técnico de segurança, tecnólogo, o assessor, que é uma função que cada vez tem mais importância, né, empresa de assessoria. Essas pessoas precisam sair do feijãozinho com arroz, de citar o livro verde, né? Ó, não pode, porque Isso. a NR tal não permite, e começar a É, fazer o que a é. empresa. Eu não quero saber o que não pode, eu quero saber como eu posso fazer e como eu posso Exato. melhorar a minha condição, investindo bem e tal, sem ser apenas uma obrigação legal, não é? A obrigação legal né? Isso aí é básico do É o básico do básico, básico, né? né? Exato, exato. Eu acho que uma sociedade que evolui, ela sai do básico, obviamente, né? A segurança no Brasil, ela precisa ser alterada, como você falou, passa para os profissionais. A partir do momento que isso mudar, com certeza as coisas vão mudar. Imagine agora com o ESG entrando fortemente, o potencial que nós temos com a segurança do trabalho, né? Mas o profissional precisa se posicionar. Aonde que ele quer ir? Ele quer ser mais um e continuar essa estatística triste e lamentável do país, ou ele quer fazer a diferença e ser feliz e fazer as pessoas felizes com o seu trabalho? Esse é um posicionamento diferente que a gente espera, né? Eu acho que o sonho de todo profissional é ter uma norma regulamentadora que obriga o empresário a mudar sua cabeça, mas isso não vai. É, não vai ser publicado, não passa na comissão tripartite. Bom, Irineu, muito obrigado por esse bate-papo, foi muito legal. Eu queria te agradecer. Se quiser fazer algum comentário final aí, por favor, fique à vontade. Eu, eu só tenho a agradecer a Proteção Tendências, porque esse tipo de conversa que abrange profissionais do país todo, é, as pessoas podem não concordar com o que a gente fale, mas o importante é que pensem, que reflitam sobre aquilo e estimulem o debate. Porque nós estamos numa área que precisa ser debatida, uma área que precisa, evoluir pela consciência, pela análise crítica que você faz dos processos. A automação disso, leva a resultados que nós já conhecemos, né, Alexandre? Então, esse espaço que a gente tem aqui para falar um pouquinho, para cutucar, para tirar um pouco as pessoas da zona de conforto, tentar deixar um legado do incômodo, para que a partir disso eu possa me desenvolver, puxa vida, é o melhor espaço para a gente frutificar essas ideias, né? Então, quero te agradecer, e a revista Proteção, você em especial, né? Uma pessoa que eu tenho o maior respeito, e a revista Proteção é minha referência também na academia, como profissional. Tá na revista Proteção, pô, é sério, é correto, é bacana. Então, isso aí é uma referência que eu levo para a vida aí também, tá bom? Muito obrigado pela gentileza, pela disponibilidade de tempo e por ter podido contribuir um pouquinho aí nessa discussão da área de segurança do país, que tanto também me apaixona. Eu é que agradeço e você contribuiu bastante aí para o nosso para essa discussão, que é uma discussão permanente. Bom, pessoal, entrevistei o meu amigo Irineu Gomes Amorim, Júnior, que está lá no Paraná fazendo esse trabalho junto ao Instituto
de Engenharia do Paraná, fazendo trabalho junto a grandes empresas, como consultor e como professor. Especialista em NR10, mas como vocês notaram, ele é um especialista em vários temas e conhece muito sobre segurança e saúde no trabalho. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.